Gente, a linha básica para quem não tá entendendo o que tá acontecendo. Seguinte, as pessoas estão assim, nossa, o Lula vai ser solto. Não é assim. É o seguinte, o STJ, ele tá julgando hoje o mérito. Como assim? Porque o ano passado houve um pedido de habeas corpus da defesa do Lula para que ele fosse solto, né? No STJ. E ele perdeu unanimamente por 5 votos a 0. Então, os ministros eles julgaram que não cabia habeas corpus para o Lula. Hoje, o que acontece? Está tendo a votação, já teve o voto do relator e do ministro Jorge Mussi, ambos eles nomeados pelo ex-presidente Lula, mas enfim, isso não vem no mérito da questão, que a gente sabe como que funciona a nossa questão da parte nossa judiciária. A questão é que a defesa ela deu mais de milhares de páginas tentando argumentar e desqualificar todos os crimes que foram cometidos pelo ex-presidente. E os ministros, eles houve uma decisão de 9 anos, salvo engano, 9 anos e alguns meses, pelo o juiz Sérgio Moro na época, que foi quando o caso do Triplex. Logo em seguida, houve a decisão do TRF4, que é a segunda instância, no qual eles mudaram de 9, se não me salvo engano, para 12 anos. E aí, o que aconteceu? O relatório, ele leu todas as preliminares, que foram todas as defesas do ex-presidente Lula, tentando falar que ele não cometeu crime de lavar dinheiro, que ele não cometeu crime de corrupção passiva, querendo falar que o caso dele era um caso que tinha que ser julgado na justiça, no Superior Tribunal Eleitoral, porque agora, não sei se vocês sabem, mas todos os casos em que ocorre questões de corrupção, no qual existe um foro, que a pessoa possui um foro e está ligado diretamente à União, ela vai ser julgada. Ela vai ser julgada no Supremo Tribunal Eleitoral, porque seriam casos eleitorais por questão de caixa 2, esse tipo de coisa. Enfim, houve o relator, ele desconsiderou todas as preliminares, falando que, sim, houve corrupção passiva, houve lavagem de dinheiro, houve danos na sociedade, consequências. A Petrobras houve desvios por questão de tráfico de influência, houve sim a questão de benefício próprio para o Lula, a questão do instituto dele, das palestras dele, tanto que vai ter uma multa por conta diante disso. A questão é, por que tá todo mundo indignado? Porque houve uma redução de pena. Como tinha dito, o TRF4 tinha sido 12 anos, o juiz Sérgio Moro 9. Eles estão querendo diminuir para 8 anos. O relator 8 anos e 2 meses, e o Sérgio Mussi 8 anos e 10 meses. Então seria uma diferença de 7 a 8 meses em relação ao juiz Sérgio Moro. Como o Lula tem mais de 70 anos e ele já cumpriu um ano de regime fechado, ele teria 6 meses, e aí em 6 meses ele poderia ficar. E nesse regime semiaberto, como o certo seria ele ficar numa casa, né, que se chama. Porque assim, o regime semiaberto, que no caso seria domiciliar ou em outros fatores, você dormir, ir na prisão e fazer alguns serviços extra, é, extra colônias, enfim, em alguns lugares, para que se prestasse serviços para compensar o regime fechado no qual ele não está cumprindo. Só que no Brasil, o sistema carcerário ele é muito defasado no sentido de que tem muita gente e pouco recurso, no sentido de poucas pessoas, poucos lugares para que isso seja aplicado. E no caso do Lula, por ele ser mais velho, ter mais de 70 anos, é bem provável que ele vá para a prisão domiciliar. Então, assim, existe uma regra no qual, se você cumpre 1/6 da pena, você pode, no caso dele, pelos crimes que ele cometeu na lei, de acordo com a lei, ele tem direito de ir para a prisão domiciliar dentro daqui de 6 meses, se isso seguir, se a decisão, né, de que dos relatores de ficar 8 anos e entre 2 a 10 meses, mais ou menos, de prisão, for a sentença, ele simplesmente, daqui a 6 meses, lá para setembro, ele vai ficar para casa dele, preso, mas na casa dele. Então, é uma prisão bem mais branda nesse sentido. Aí, mas é muito importante enfatizar o sentido de que
A defesa, por mais que tenha alegado, por mais que tenha feito várias concentrações, querendo desestimulizar a questão do juiz Sérgio Moro, falando que houve uma tendência, de forma tendenciosa ou pretensiosa, que houve imparcialidade, que houve parcialidade na hora da decisão, isso não existiu. Houve sim, eles não quiseram, deixaram claro a questão da Petrobras, que foi de forma ilícita, que foi em dinheiro, foi uma corrupção através de todos os, por influência, por nomeação, que houve desvio sim. Então assim, existem fatos nos quais comprovam sim que houve crime. Então, o Lula não é inocente, ele só tá tendo a diminuição da pena dele. É isso que eu quero que vocês entendam. Se caso vocês gostem desses tipos de explicações, é só falar que eu vou postando e vou explicando e deixando vocês informados em relação a isso, ok? Fechou. Não esqueçam de curtir, compartilhar, seguir lá no Instagram, @casantanas, e no YouTube, tá? Curta e se inscreva, tá bom? Obrigada!